E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Valerie na área, né, matemática, e vamos dar início a um novo conteúdo, tá? Esta semana. Vamos falar sobre produtos notáveis, tá bom? Bora lá! Então, nós vamos começar essa semana falando, né, na semana de 10 a 14 de agosto, sobre os produtos notáveis, certo? Então, vamos lá. O que são produtos notáveis? Vamos começar por aí, né? Os produtos notáveis, produtos tem a ver com a operação de multiplicação, tá? Então, nós vamos trabalhar com multiplicações. Notáveis porque são especiais, né? São questões aí, são alguns produtos, algumas operações que vão fazer bastante diferença aí na nossa vida, tá? São expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, como por exemplo nas equações de primeiro e segundo grau, tá? O termo notável refere-se à importância e notabilidade desses conceitos para a área de matemática, tá? Essas regras que nós vamos ver agora, elas são muito importantes para nós, porque elas facilitam e muito a nossa vida, tá? Eu sabendo da regrinha, eu vou conseguir, às vezes, economizar em tempo na resolução, tá? Então, antes da gente começar, né, vamos relembrar alguns conceitos importantes aí para nós, tá? Então, quando eu falar em quadrado, significa que eu tenho alguma coisa elevada ao expoente 2. Quando eu tiver alguma coisa ao cubo, nós vamos ter alguma coisa, né, elevado ao expoente 3. Quando eu falar de diferença, significa que vai ter uma conta de menos, uma subtração. E se eu falar em produto, como o próprio nome já diz aqui para nós, né? Nós estamos falando de multiplicação, certo? Então, continuando. Nós vamos falar de 3 regrinhas desta vez, né, para início de conversa aqui. A primeira é o quadrado da soma de 2 termos. Então, olha aqui, quadrado. Quadrado significa que vai ter que ter um expoente 2. Da soma significa que eu vou estar fazendo uma conta de mais. Entre quantos números? Entre 2 números, 2 termos, tá? Então, a gente vai representar o quadrado da soma, né, de 2 termos como desta forma aqui. Eu tenho um termo A mais um termo B e esta soma elevada ao quadrado. O que é uma coisa ao quadrado? Vamos pela definição de potência, né? Uma coisa ao quadrado é uma coisa multiplicada por ela mesma. Então, A mais B ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer A mais B vezes A mais B. Então, a gente vai aplicar a distributiva aqui, né? Pegar lá o A, multiplica com todo mundo, o B multiplica com todo mundo. Organizando, a gente vai chegar nessa expressão aqui. A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, tá? E o que significa isso pra gente? Que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo somado ao dobro do primeiro termo pelo segundo e, por fim, somado ao quadrado do segundo termo, tá? Para a gente poder facilitar a nossa vida aqui, né? Então, ó, quadrado, porque vai ter que ter um expoente 2, e da soma, porque aqui no meio é mais, tá? Então, você vai ter o primeiro termo aqui, o segundo termo, os dois somados, e eu vou ter que elevar ao quadrado, tá? Então, a regrinha pra gente diz assim, que o quadrado da soma de dois termos, de dois números, né, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Eu escrevi dessa forma, por quê? Porque esse primeiro aqui
pode não ser só uma letrinha, ele pode ser uma letra com um número, ele pode ser uma letra com um número com duas letras, ele pode ser uma fração com duas letras e ainda com expoente, né? Ele pode ser qualquer coisa. Então, a gente precisa guardar essa regrinha, né? Se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu vou pegar o quadrado do primeiro, somar com duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Guardem essa regra, isso aí é muito importante, isso aí vai virar um mantra de vocês a partir de hoje, certo? Então, vamos pegar outra regra agora, que é o quadrado da diferença de dois termos. O que mudou aqui para nós? Ao invés de ser mais aqui no meio, vai ser menos, tá? Então, o quadrado da diferença vai ser o quê? Usando propriedade de potência. A menos B vezes o A menos B, porque uma coisa ao quadrado elevado a 2 quer dizer que eu vou multiplicar ela por ela. Aplicando novamente a distributiva aqui, né? Nós vamos chegar nesta formulinha aqui, nessa expressãozinha. Então, o quadrado da diferença vai ser o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, é isso que está escrito aqui embaixo para a gente, tá? O quadrado do primeiro termo vai ser subtraído do dobro do primeiro termo pelo segundo e, por fim, a gente soma o quadrado do segundo termo. Para ficar parecido, né, para vocês poderem entender como do outro, então eu pus lá o quadrado da diferença, quadrado porque vai ser 2, diferença porque vai ser menos. Então, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? E é exatamente o que está escrito aqui embaixo. Aí, Sora, mas está parecido as duas regras, não é? Exatamente, as duas regras são muito parecidas. O que está mudando então para a gente aqui? Só o sinal do meio. Se eu tenho o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, os dois vão ser iguais. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que vai mudar? Só o sinal do meio. Se aqui for mais, aqui continua mais. Se aqui for menos, aqui no meio, o dobro, né, onde é o dobro, duas vezes, também vai ser menos. O resto, tudo fica positivo. Então, a única coisa que vai mudar o sinal é onde está o duas vezes, que vai seguir o sinal aqui do meio. De resto, é tudo positivo, tá certo? Então, até aqui são as duas regras. Lembra que eu falei que são 3. Vamos para a última, então. Nós temos aqui agora o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Nossa, Sônia, que tamanho! Olha o tamanho do nome do negócio. É que nem a Princesa Isabel. Se ela tem 50, essa regra também, tá? Então, produto. O que é produto? Produto é multiplicação. Da soma. Soma é porque tem uma parte que vai ser mais. Pela diferença. Outra parte que vai ser menos. De dois termos. Ou seja, o número que aparecer aqui no primeiro vai repetir no segundo. E todo mundo aqui vai ser igual. O que vai diferenciar? Só que um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Mas os números serão todos iguais. Tá? Então, o número que aparecer aqui no A e o número que aparecer aqui no B vai repetir aqui. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar a distributiva, tá? Joga esse aqui com esse, joga todo mundo com todo mundo, e nós vamos chegar nessa expressão aqui. A diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, tá? Então, depois que a gente aplicar a distributiva,
né? Essa operação aqui vai ser o quê? A subtração, a diferença entre o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Sora, por que eu estou aprendendo isso? Você vai ter que ficar fazendo conta toda hora? Imagina você ter que pegar e ficar fazendo distributiva toda hora, sendo que você conhece a regra. Vai ser bem coisa assim, cara crachá, entendeu? Você olhou para o exercício, viu que tem uma conta de vezes aqui e uma parte com mais e uma parte com menos. Aí você já vai lembrar do nome dele, produto da soma pela diferença. E o que acontece quando tem isso? Eu vou ter a diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, tá? A mesma coisa, né? Eu fiz aqui para vocês, do mesmo jeito lá, tá? Produto, porque é vezes, soma, porque um vai ser mais, diferença, porque o outro vai ser menos, e o resultado é o quê? A diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, tá? Então é só para vocês guardarem. Bom, aqui alguns exemplos, né, sobre quadrado da soma de dois termos, tá? Aplicando a regra somente, nós não vamos aplicar distributiva, nós não vamos aplicar a potência, a gente vai aplicar a regra, tá? Então, o que diz aqui, por exemplo, no primeiro? Eu tenho o quadrado desta soma, tá? O que diz o quadrado da soma? Que eu tenho que pegar o primeiro, elevar ao quadrado, repete o sinal aqui do meio, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui, ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 2. Então, olha lá, x elevado ao quadrado, é x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x, mais 2 ao quadrado, 4. Sora, é só isso? É só isso. É só aplicação de regra, tá? Vocês não vão fazer mais nada nesse momento. A gente só vai aplicar regra. Aqui, quem é o seu primeiro? 3x mais 2y, que é o seu segundo, elevado ao quadrado. Então, o quadrado de uma soma. Como é que a gente vai resolver? O quadrado do primeiro. Olha lá, tá vendo parênteses aqui? Porque eu tenho uma letra e um número, então eu tenho que colocar parênteses, tá? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá? Então, aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. X vezes y, xy. Mais 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, y ao quadrado. A mesma coisa aqui, né? Vocês têm lá o quadrado de uma soma, o primeiro é o a ao cubo, mais 5b, que é o seu segundo, tá? Então, nós vamos novamente. O quadrado do primeiro, a elevado a 3, elevado a 2, parênteses dele, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui nós temos o quê? Uma potência de potência. Como é que a gente resolve? Copia a base e multiplica os expoentes. Então, a elevado a 3 elevado a 2, 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 5, 10. A3 vezes b, A3b. Mais 5b ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. B ao quadrado, B ao quadrado. E a mesma coisa aqui, tá? O y mais 2/3 elevado ao quadrado. Y ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Y ao quadrado, Y ao quadrado. Aqui nós temos uma multiplicação com fração. Então, aqui embaixo não tem ninguém, é o 1, tá?
2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Y, 4 terços de y. E para elevar uma fração ao quadrado, elevo o de cima e elevo ao de baixo. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Tá? Aí eu coloquei para vocês aqui mais 4 exemplos, tá certo? De diferença de quadrados. Só que agora é a mesma coisa, só que ao invés de ser mais no meio, vai ser menos, tá certo? Então aqui, x menos 5 ao quadrado. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10x, mais 5 ao quadrado, 25. 3a menos 4b ao quadrado. Primeiro é o 3a, 4b é o segundo. 3a ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 3a ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado, 9a ao quadrado. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. AB. Mais 4b ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 16b ao quadrado. Aqui nós temos o primeiro agora, A3 menos XY ao quadrado. O primeiro é A3 e o segundo é XY. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A elevado a 3 elevado a 2, A elevado a 6. Lembra que aqui multiplica, potência de potência. Menos, só tenho 2 de número aqui, então deixa ele quieto lá. A3 vezes XY, A3XY. Mais XY ao quadrado. Aqui nós temos duas letras, os dois elevado a expoente 1. Então, eu vou fazer x, 1 vezes 2, 2. Y, 1 vezes 2, 2. Então, x2, y2. E para finalizar, o último exercício dessa parte do quadrado da diferença, nós temos aqui o primeiro, m, menos o segundo, 3/5 de n2. Isso ao quadrado, tá? Então, o quadrado do primeiro, que é m, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembre-se de colocar o parênteses, tá, meu povo? Porque isso aqui tudo será elevado ao quadrado, tá? Então, m ao quadrado, m2, menos, aqui lembra que tem um 1 embaixo, então a gente multiplica todo mundo de cima e depois multiplica todo mundo de baixo, tá? 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. M vezes n ao quadrado, mn ao quadrado. Mais 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. N2 elevado ao quadrado, N4. Tá? Então, vocês estão percebendo aí que é a mesma regra, tá? Todo mundo é positivo nos quadrados. O que vai mudar é o dobro, onde aparece 2 vezes, que vai seguir o sinal do meio. Se o meio for positivo, o 2 vezes é positivo. Se o menos no meio for negativo, o 2 vezes é negativo, tá? Então, é só aí que vai mudar o sinal. Bom, continuando para finalizar, o produto da soma pela diferença, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem dois termos, tá? Os dois são iguais e um é mais e outro é menos, tá? Eu vou precisar ficar fazendo conta? Não! A gente vai usar a regra, tá? Então, aqui é o produto da soma pela diferença. Quem é o primeiro? 2A. Quem é o segundo? O C.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal de menos aqui, vou pegar o primeiro, elevar ao quadrado, e vou pegar o segundo e elevar ao quadrado, tá? 2a elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, A ao quadrado. Copia o menos que você já colocou lá, C ao quadrado. Acabou. Só isso? É só isso, é uma regra para facilitar a nossa vida, tá? Nós não vamos aplicar distributivo aqui mais. Continuando. X ao quadrado mais 7y vezes x ao quadrado menos 7y. X ao quadrado, 7y, 7y. Um é mais e outro é menos e uma conta de vezes. Produto da soma pela diferença. Bota o menos lá no meio, pega o primeiro, eleva ao quadrado, pega o segundo, eleva ao quadrado. X ao quadrado, x à quarta. 7y ao quadrado, 49y ao quadrado, tá? A mesma coisa aqui. 4 menos xy2 vezes 4 mais xy2. Só troquei aonde aparece o mais e o menos, mas um é mais e o outro é menos. E os números e as letras, os termos, são todos iguais, tá? Então, bora lá colocar o sinal de menos no meio. Pega o primeiro, eleva ao quadrado. Pega o segundo, eleva ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Xy ao quadrado, você vai colocar lá o x e o y. Suas letras você copia. Aí você vai pegar do x. Quem que tá aqui no x? É 1 vezes o 2, 2. 2 vezes 2, 4. Potência de potência, novamente, tá? E aqui, né, m3 menos 2 terços vezes m3 mais 2 terços. Produto da soma pela diferença, tá? Bota o sinal de menos lá no meio, pega o primeiro, eleva ao quadrado, pega o segundo, eleva ao quadrado. Não se esqueçam de colocar os parênteses, tá? Porque é todo mundo elevado ao quadrado. M3, m ao cubo, né? Elevado ao quadrado, vai dar M6 menos 2 terços elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, vocês estão percebendo que essas 3 regrinhas, que vão virar os mantras de vocês a partir de agora, tem outras regras? Tem. Mas, no momento, o que interessa pra gente são só essas 3, tá certo? Elas vão facilitar a nossa vida bastante aí com relação às contas, né? Quando a gente começar com algumas expressões, pra gente fazer simplificação. Se eu souber isso daqui, já vai facilitar a minha vida, tá certo? Bom, então agora, né, a gente já finalizou essa parte aqui de conteúdo, tá certo? Vocês já vão receber aí os exercícios, né? Vocês vão poder imprimir, vão poder copiar do jeito que vocês, né, quiserem. Qualquer dúvida vocês me chamem, tá? E eu espero que vocês estudem bastante. Essa parte aqui que nós estamos trabalhando, ela é de suma importância na nossa vida, tá? É um dos conteúdos que fazem muita diferença na nossa vida de matemática a partir de agora, tá? Elas podem economizar muito tempo na hora das contas, tá certo? Então, vocês escrevam aí numa folhinha, coloquem aí, né, nos lembretes, nas colas de vocês, para que vocês possam sempre estar olhando e lembrando das regras, tá? Cara crachá, vocês vão ter que olhar para o exercício e lembrar do nome da regra, tá? Quadrado da soma pela diferença. Você já vai ter que imaginar lá uma coisa elevada ao quadrado, né? Quadrado da soma, então quer dizer que no meio é mais. Quadrado da diferença, então você vai ter um quadrado em cima e um menos no meio. Produto da soma pela diferença. Produto que vai ter uma conta de vezes. Soma, um é mais, menos, diferença, outro é menos, tá? Então, vocês vão ter que se acostumar com essas regras, tá certo?
Falando demais. Bom, então, vocês fiquem com Deus, tá? Estudem bastante. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? E usem máscara, tá certo? Não saiam de casa sem ela. Beijo.